conversar com o Padre Luís Rodrigues, da Arquidiocese de Braga, responsável pelo setor da catequese nesta arquidiocese. Ele é presidente da Comissão Arquidiocesana para a Educação Cristã, também vigário episcopal, tem a experiência da docência na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa e temos vindo a perceber a sua paixão por esta área da catequese e muito agradecemos a sua disponibilidade para connosco partilhar a paixão. Conversamos a partir da publicação deste novo diretório que o Vaticano fez para a catequese, um diretório, o terceiro diretório publicado nos últimos 50 anos para este setor. Padre Luís Rodrigues, pergunto-lhe se este novo diretório é também mais atento à nova realidade das famílias hoje. Famílias monoparentais, famílias diversificadas na sua realidade geográfica, social, económica também. A forma como o Vaticano pensou na catequese para as famílias ou em família e para todos os membros das famílias, tem isso em conta, parece-lhe? Sim, aliás, a ideia que nós tínhamos muito vulgarizada era que os pais tinham a obrigação de educar na fé os seus filhos. Até porque naquelas perguntas que o Presidente da Celebração faz aos noivos, uma delas é se estão decididos a aceitar, a acolher e educar na fé os filhos que Deus lhe der. Eles dizem que sim, então a partir daí nós exigimos que os pais, deixemos a expressão, que exigimos que os pais eduquem na fé. Só que dá-se um problema, é que os pais não têm, digamos assim, experiência de fé suficiente para poder ser os educadores da fé que a Igreja, chamemos-lhe assim, institucional, gostaria que fosse. Por isso este diretório é muito realista quando fala da relação entre a catequese na vida das pessoas. A primeira realidade que aparece é a catequese e família. A família como lugar educativo é fundamental, porque é aí que nós fazemos a primeira experiência de socialização, é aí que fazemos a primeira experiência de amor gratuito, é aí que fazemos a experiência de sermos acolhidos na nossa individualidade. Isso é muito importante, isso é muito importante. Mas também nos diz que devemos fazer catequese na família, mas catequese com a família. Não apenas pedir aos pais, mas sobretudo ajudar os pais e outros encarregados de educação e aqueles que vivem com os catequizandos a crescerem na fé. Portanto, a família, tal como nós a entendemos agora, é também, sobretudo, um lugar de envio, um lugar onde nós devemos ir e evangelizar e catequizar. Diga, concretize. Mas a família hoje já não é aquela família da época industrial, pai, mãe e filhos. Quando a gente fala da família clássica, é a família que junta 3 gerações, não é? Os avós, os pais e os netos. Isso hoje, com a realidade social na qual nós temos, já são muito poucas as famílias que podem ter essa coexistência das 3 gerações. Normalmente aquela família dita nuclear, não é? Pai, mãe e filhos. Mas agora é diferente. É que, inclusivamente, os pais podem já não estar juntos, ou a pessoa que vive com o pai ou a pessoa que vive com a mãe não ser o meu pai e a minha mãe. Isto é diferente, é diferente. E não nos compete a nós julgar ou catalogar essas realidades. Não nos compete. Compete-nos adequar as nossas propostas catequéticas aos novos cenários familiares. E de que forma é que este novo diretório procura operacionalizar isso? A operacionalização que o diretório faz deriva daquilo que falávamos nos dias anteriores, a desescolarização da catequese. Se eu tenho uma catequese que é uma vivência comunitária, na medida em que o catequizando e os seus encarregados de educação são chamados a viver na comunidade, eu adequo o itinerário catequético àquilo que é a vida da comunidade e às possibilidades que a criança tem. Recordando que a criança, como falávamos aqui há dias, não é livre. Ela não tem capacidade para se autodeterminar. Ela precisa dos seus encarregados de educação, que às vezes podem não morar juntos. Claro.
Está a ver a questão? Uhum. Por isso é que mais do que ter um programa com um conteúdo a ser dado num determinado dia, há uma experiência a ser proposta e por isso se faz um acompanhamento. Esta mudança do que é a catequese como vivência comunitária e o que é o catequista como acompanhante permite-nos solucionar muitos problemas, inclusivamente esse que a senhora está a aduzir, tal e como o diretório nos diz. Pergunto-lhe se o novo diretório prevê, ou a forma como consigo estou a desenhar aquilo que pode ser este novo espaço de catequese, alguns já existentes com toda a certeza, mas impulsionados agora pelo novo diretório. Pergunto-lhe se de alguma forma estas propostas vêm mais ao encontro de quem procura e não apenas de quem crê. Ou seja, assumir que nas famílias há pessoas apenas que procuram, como o Padre Luís dizia também há alguns dias atrás, que podem não haver pais que se assumam cristãos, apenas procurem e entendam que não sendo cristãos querem fazer essa proposta também aos seus filhos. O teólogo Thomas Ali que fala não tanto naqueles que creem e que não creem, mas entre aqueles que procuram e que não procuram. Este novo diretório pode se dirigir a eles também? Sim, sim. Aliás, essa mudança de perspectiva está presente quando assume aquilo que é o primeirar da Evangelii Gaudium. O primeirar não é fazer uma coisa inicial e depois de estar feito, passamos à fase seguinte. Não, o primeirar é saborear cada experiência de Deus como se fosse a primeira vez. Nós podemos, e fazemos, nós rezamos todos os dias. Nós celebramos a Eucaristia todos os domingos e alguns como eu, todos os dias. Mas cada vez que fazemos isso, cada vez que professamos a fé, cada vez que tocamos na liturgia das horas, cada vez que recitamos o terço, olha, aqui o terço se calhar é uma boa, para nós portugueses que rezamos muito o terço, nós sempre que rezamos o terço, pelo menos dizemos 53 Ave-Marias. Pelo menos. Às vezes a gente distrai-se para rezar mais alguma. A questão é, aquilo é repetitivo. Se eu não tenho uma relação afetiva com Deus, através de Maria, e não tenho a menor ideia do que estou a dizer, aquilo é repetitivo. Mas se eu tenho uma relação afetiva com Deus, eu gosto de rezar o terço, ainda que seja repetitivo, porque eu não estou sobretudo a fazer um grande raciocínio, eu estou a saborear uma relação. Olha, lembrei-me agora de uma imagem. Penso, por exemplo, quando a mamã está a embalar a criança. O que é que ela lhe diz? Muitas vezes só diz oh. Porque o essencial não é o que diz. O essencial é a relação que se estabelece. Por isso nós, se calhar, está aqui uma boa imagem, quando estamos a rezar, não estamos a tirar grandes reflexões diante de Deus, estamos sim a deixar-nos embalar pela sua graça. Por isso, quando nós fazemos esta experiência de sermos embalados por Deus, cada coisa que acontece é nova, ainda que seja a mesma de sempre. Saboreámo-la pela primeira vez. Por isso, quando nós, os cristãos, ditos velhos, integrados, aqueles cristãos maduros, somos desafiados a saborear pela primeira vez, como se fosse pela primeira vez, tudo aquilo que fazemos, nós temos um outro encanto e uma outra alegria. E é esse encanto e essa alegria que acaba por, deixa-me usar a expressão, ser evangelizador. Penso, por exemplo, na história da Igreja Primitiva. Porque é que as comunidades eram muito apreciadas? Vede como eles se amam. Vede a alegria que há entre eles. E nós somos capazes de nos amarmos como comunidade e de vivermos em alegria se redescobrirmos constantemente, se formos capazes de primeirar a verdade e as consequências do querigma. Que houve alguém, Jesus Cristo, Deus que assumiu a nossa natureza humana, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou para nos dar a salvação. Quando isto deixar de ser repetitivo e for uma constante novidade para cada um de nós, então a conversão pastoral está a acontecer. Não sei se estarei a ler bem ou não, mas parece-me intuir na forma como o Padre Luís Rodrigues está a sonhar e a perceber que já se concretiza a catequese que este novo diretório quer de alguma forma sublinhar, que nos preparamos ou que podemos estar mais predispostos para ler os sinais dos tempos,
que estávamos a conversar aqui há alguns dias atrás, mas que podem de facto a aproximar, a abrir caminhos de diálogo e de ligação com o mundo, que é o que se quer, como o Padre Luís Rodrigues referia, que se a Igreja não estiver em diálogo não está cá a fazer nada, deixe-me passar assim a expressão. Sim, de facto, a catequese tem que deixar de ser vista como um conteúdo a transmitir, mas sim o iniciar uma relação. Nós iniciamos uma relação colocando as pessoas em contacto, uma com a outra, ou umas com as outras, e tendo lugares e tempos em que elas se encontram. Ora, onde é que nós encontramos Deus hoje? Na comunidade e nos lugares privilegiados, que falávamos aqui há dias, onde Ele quis estar. Junto dos pobres, junto dos perseguidos, junto dos doentes, junto dos presos, junto dos excluídos. Por isso nós temos é que colocar as pessoas a participar na vida da comunidade com tudo o que ela é. E o catequista é chamado a ser este descodificador, que diz porque é que nós fazemos o que fazemos e dá as razões que explicam aquilo que nós estamos a fazer. Vamos fazer um exercício. Imagine que há alguém que nunca foi a uma celebração eucarística, nunca foi à missa. Não tem a menor ideia, nunca ouviu falar da Eucaristia. Imagine que essa pessoa entra na missa de domingo da nossa paróquia. O que é que ela entende daquilo? Para ela, aquilo será uma coisa completamente insignificante. Agora, nós que já estamos introduzidos ao que é o rito, sabemos o que é que estamos a fazer, até sabemos porque é que o sacerdote às vezes está a falar com os braços abertos, outras vezes está com os braços direitos, umas vezes estamos de pé, outras vezes estamos sentados e até há momentos em que estamos ajoelhados. E aquilo para nós tem um significado diferente. O corpo, o som, a música, a palavra, o gesto, tudo significa. Porquê? Porque ao longo dos tempos fomos tendo alguém que nos ajudou a descobrir o significado e a razão de ser de cada gesto, de cada movimento, de cada palavra. O que nós temos que fazer é pegar em tudo o que nós fazemos. Por exemplo, porque é que há aquelas pessoas tão boas que ao sábado à tarde se reúnem, rezam, procuram angariar bens para depois levar às pessoas da paróquia que não têm? Pastoral Sociocaritativo. Porquê? Por uma mera filantropia? Ou porque percebem que não podem amar a Deus sabendo que há irmãos ao seu lado que não têm o suficiente para viver com dignidade? Quem está de fora, a ação que eles fazem é exatamente igual. Mas quem percebe as suas motivações vê que a ação tem um significado distinto. No fundo é ajudar a distinguir, meditando e lendo sempre em comparação com a palavra de Deus, estas realidades que acabei de lhe dizer agora. Há alguns dias atrás falávamos sobre a importância ou a relevância dos padrinhos neste processo de educação na fé. Gostava que o Padre Luís Rodrigues pudesse concretizar um bocadinho mais esse lugar dos padrinhos, precisamente porque disse que ou perdeu relevância ou está um bocadinho confuso aquilo que poderá ser o papel dos padrinhos. Gostava de lhe dar espaço para que pudesse clarificar um pouco mais esse papel relevante que os padrinhos são chamados a ter no percurso de uma criança ou de uma pessoa. Eu estava aqui a sorrir porque estava a colocar um assunto pastoral muito complexo. Para começar, eu penso que nós, comunidades cristãs, temos que nos reconciliar com o padrinho e com as figuras dos padrinhos. Eu explico. Durante muito tempo, os padrinhos serviram para, ou a figura do padrinho, ou a possibilidade de ser padrinho, serviram como prisão para fazer com que as pessoas ficassem na catequese. Tens de ficar até ao crisma, porque senão depois não podes ser padrinho. De facto, o Cânon 574 diz que a pessoa tem que ser iniciada, mas agarramos-nos a isto para que a pessoa ficasse. E depois, sempre que alguém vai batizar ou pretende batizar uma criança, muitas vezes a figura do padrinho, ou então as condições eclesiais das pessoas que os pais querem apresentar como padrinhos não são adequadas. E então cria-se ali um problema, é sempre um problema. Quando o nascimento de uma criança
o batismo de alguém tem que ser uma alegria, não tem que ser uma carga de trabalhos e problemas. Por isso seria bom que nós tomássemos consciência do que é o padrinho. O padrinho do batismo cristão não é, digamos assim, o lugar onde nós devemos solidificar as nossas relações de amizade ou de familiaridade. Para padrinhos, por exemplo, convidamos os tios, ou convidamos uns grandes amigos que nós temos. Ok, somos amigos, não está muito bem, mas não é dizer que eles vão ser padrinhos dos nossos filhos que nós consolidamos essa amizade. Mas é assim que é entendida. O padrinho e os garantes são aquelas pessoas que, em nome da comunidade, se preocupam por ajudar os pais e por ajudar o catequizando a crescer e a educar-se na fé. Ser padrinho de alguém é dar as condições para que esse alguém seja efetivamente educado na fé. E eu aqui tenho que falar também contra mim mesmo, que eu também sou padrinho. Mas sou padrinho pelas motivações que falei há um bocado, né? Por isso nem estou próximo das afilhadas, nem estou com aquela proximidade tão grande que devia estar, nem muitas vezes tenho a vontade para fazer esta iniciação cristã, que só quem está ali a pertencer à mesma comunidade cristã tem. Portanto, eu estou a falar contra mim mesmo, tenho consciência de que as coisas são assim. E eu penso que, aliás, o diretor diz uma coisa interessante, que é, para padrinhos, podia-se escolher alguém da comunidade. Em vez de ser aqueles amigos ou familiares, escolher alguém da comunidade. Alguém que na comunidade se reconhece que é a pessoa que é um bom exemplo, é um bom testemunho, alguém com quem nós podemos contar no caso de se precisar e de ser necessário ajudar à educação da fé. Pergunto-lhe se o padrinho deveria ser aquele acompanhante que fala ao ouvido também. Sim. Aliás, há muitas comunidades onde a figura de padrinho e de catequista coincidem. Penso, por exemplo, na celebração da confirmação, do crisma. Há muitas comunidades que já têm o hábito de convidarem para padrinhos do crisma aqueles que foram os catequistas dos que vão ser crismados. Porque, em bom rigor, a figura de padrinho e de catequista coincidem em alguns aspectos. Sendo que o catequista é para um grupo, o padrinho é para um indivíduo.